Muito bem, senhoras e senhores, vamos aqui trabalhar novamente um tema de direito previdenciário, vamos falar um pouquinho de direito do trabalho também. Eu sou Simone Seghese, do Seghese Advocacia, estou aqui com os meus colegas, por favor, se apresentem. Eu sou Danilo Seghese, trabalho lá no escritório, principalmente com os cálculos. E eu sou Tauana Longo, sou advogada responsável pelo setor jurídico do Seghese Advocacia. E é isso aí. Hoje nós vamos falar de incapacitantes. Nós vamos falar de benefícios que são em decorrência de doenças. Então, você que está nos ouvindo, se você ficou doente, tem um relacionamento, qualquer relacionamento com Previdência, pode ser INSS ou qualquer outra, ou se você é empresário e também está preocupado aí com as novas normas, com a legislação tributária em relação aos benefícios de afastamento, né, os seus afastados, fica aí com a gente ou nos consulte para entender mais ou menos como isso funciona. Vamos lá, Danilo, começa explicando para a gente sobre as incapacidades, o que são benefícios incapacitantes, quando eles incapacitam. Bom, quando a gente fala de benefício incapacitante, a gente pensa principalmente no que a gente chamava antigamente de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, né? Hoje eles chamam benefício por incapacidade temporária ou permanente, quando a pessoa se aposenta por uma incapacidade que não pode mais trabalhar, total. Também a gente tende a ligar muito esses benefícios incapacitantes com o acidente de trabalho, né? Mas não é só o acidente de trabalho, assim como, às vezes, a pessoa tem uma doença que a incapacita para o trabalho, mas que foi desenvolvida no ambiente de trabalho, né? É uma doença ocupacional, que a gente chama. Não é, de fato, um acidente de trabalho. É uma doença que tem nexo com o trabalho, né? Exatamente. Eu acho que a gente precisava traduzir essa doença. Eu não sei se todo mundo sabe que quando a gente fica doente, quando a gente sai, passa por um médico, a gente tem naquele laudo médico um código que chama CID. É o código relativo ao nome da doença. Essa CID, esse número de doença que o trabalhador tem, ele pode ser considerado ou não de um volume de incapacidade que afaste ele das suas responsabilidades. Quer dizer, se a pessoa trabalha, das responsabilidades do trabalho, mas se a pessoa não trabalha, que é o caso dos segurados facultativos, dona de casa, que pagam previdência, afastam essa pessoa daquele dia a dia, da possibilidade de dia a dia. Então, eu acho que é legal a gente explicar para as pessoas que só o nome da doença, a CID da doença, por si só, ela não incapacita. Ela não gera um benefício. Por quê? Porque ela tem que causar um dano na tua vida. Ela tem que te impossibilitar, que é a real incapacidade. Ela tem que te incapacitar para a sua vida normal, sua vida comum, corriqueira, ou para a tua vida de trabalho, né? Sim. Esses dias, essas semanas para trás, saíram várias notícias e matérias sobre a fibromialgia, que a fibromialgia é incapacitante, que inclusive as pessoas podem até ter alguns descontos para não só tratamentos, mas aquisição de veículo e tudo mais. Só que isso não é o fato de você ter a fibromialgia, né? O laudo da fibromialgia, mas como que ela te incapacita? As dores impedem com que você, de fato, vá até o trabalho? Você toma um remédio que te deixa dopada e por isso você não consegue trabalhar? É toda... E não só a doença, né? Mas os efeitos colaterais do remédio, de todo o tratamento que você faz. Exatamente. A gente não pode confundir a doença com a incapacidade, né? A incapacidade decorre da doença. Então, você tem incapacidade para uma atividade. Então, a pessoa que usa as mãos para trabalhar tem uma doença na perna, às vezes não incapacita ela para o trabalho. Ela pode continuar trabalhando, mas está doente. Eu acho que também a gente precisava... Foi bom a gente falar o nome das doenças, porque tem algumas doenças que tecnicamente assustam. Por exemplo, você tem um câncer. Ah, vou aposentar porque eu tenho um câncer, né? E nem sempre essa doença, ela está agindo no teu organismo de forma a te incapacitar. Então, de repente, se você está em tratamento, enquanto você está em tratamento, você não tem condição de nada. O tratamento te incapacita, né? Exatamente. Nem a doença. O próprio tratamento te deixa numa situação que você não consegue nem cuidar da tua vida pessoal, tampouco no trabalho. Mas pode chegar num momento em que aquela doença está estabilizada. Então, eu sou cardíaco. Sim, você tem um problema cardíaco qualquer, mas talvez ele não tenha nenhum impacto na tua vida, na tua vida, né? Laboral ou não.
Então, essa que é as perguntas que a gente responde sempre, né? Tô doente, eu quero me aposentar. E também a gente fazer as pessoas entenderem que nem sempre a aposentadoria é melhor. É a melhor ideia para aquele caso, porque muitas vezes você perde muito valor, né? Porque a incapacidade, quando ela é considerada permanente, ela te proíbe de ter qualquer atividade. Trabalho. Então, você não vai poder ter uma atividade que complemente o dinheiro da aposentadoria, e o dinheiro da aposentadoria é muito ruim, né? Não é um salarião. Acho que era legal você falar um pouco dos cálculos. Da forma. Como é que calcula o aposentadoria, benefício temporário, o permanente, e falar um pouco do auxílio acidente, como ele se converte. O afastamento do temporário do auxílio doença, você vai receber 91%, né, da sua média 91. Salarial. Da média de todos os salários que você teve desde 1994 até agora. Antes você podia descartar, né, 20%, agora a gente não está mais descartando. Então o cálculo já piorou nesse sentido e você pega 60% só dessa média, o mínimo sendo o salário mínimo nacional, e vai receber o benefício temporário. Se você se aposenta, vai para 91%. Não, 60%. o contrário. O contrário, isso. 60% da aposentadoria. Quer dizer que se você está doente, você está recebendo mais, e a hora que se aposentar, você perde 31% vai cair. E o acidentário é 100%, né? Então, por isso que também é interessante a gente pensar se a gente consegue ligar a doença que causa incapacidade com o trabalho. Se ela foi causada pelo trabalho, mesmo que não seja um acidente direto, né? Caiu uma coisa na sua cabeça, você caiu da escada, você vai receber 100% no lugar dos 60% da aposentadoria que não é acidentária. Fala. Eu acho interessante também a gente diferenciar o auxílio, o incapacitante acidentário do auxílio acidente, né? Porque as pessoas confundem muito. Inclusive, até acho que os tribunais confundem muito com esses pedidos, porque o acidentário é quando a gente consegue fazer o vínculo da doença com o trabalho, ter esse nexo, mesmo que não tenha tido um acidente. Enquanto o auxílio acidente não é um benefício porque você está incapacitado, mas porque você teve uma sequela que reduziu um pouco a sua capacidade laboral, mas você pode trabalhar. Pode continuar trabalhando, né? É como uma indenização, né? E você recebe, claro, um valor menor, mas você pode continuar trabalhando. E talvez é mais interessante do que você receber uma aposentadoria de um valor reduzido. A aposentadoria por incapacidade permanente ficou um benefício horrível. Horrível. Porque aquele segurado, ele tinha o salário, ele tinha o plano médico lá, né? Como é que chama? Plano de saúde. Plano de saúde da empresa. E aí ele sai e vai fazer uma média de tudo que ele contribuiu. Então, se você, no começo da tua vida laboral, ganhava salário mínimo, vai entrar nessa média, vai entrar tudo. E aí, tá bom, quando eu tava para aposentar, eu tinha bons salários. Mas vai juntar com os ruins. Não tem como eliminar, como antigamente fazia antes da emenda constitucional. Acho que é importante também falar que nós tivemos uma emenda constitucional em 2019 que mudaram todas as regras de cálculo e pioraram as regras. Atrasaram as aposentadorias, dificultaram muito, né? Tudo para o segurado, né? Então, muitas vezes, não é o mais inteligente a gente afastar pela aposentadoria. E sim, se houver uma sequela, né? Porque às vezes não tem sequela que você possa converter. Mas tem sequelas, até porque a gente tem muitos entendimentos jurisprudenciais que a sequela pode ser mínima, mas que existe uma sequela. Não precisa reduzir a sua capacidade laboral consideravelmente, mas precisa existir uma sequela. E se aquela sequela dá direito ao auxílio acidente, por quê? Mais uma vez, o auxílio acidente é um valor reduzido. Indenizatório, né? O caráter é indenizatório, não é como o acidentário. Até porque o acidentário você não pode mesmo trabalhar. No auxílio acidente você vai continuar trabalhando e o INSS vai complementar o seu salário pro resto da sua vida, né? Ao longo da sua vida, porque você teve uma sequela que reduziu a sua capacidade de trabalhar. Então você vai ganhar o salário ainda, normalmente, mas ainda vai receber uma parcela a mais do INSS todo mês. Então é muito vantajoso se você realmente não perdeu toda a capacidade para o trabalho, né? Você está completamente incapacitado.
Eu acho que a gente tem que, então, colocar bem simplificado. Se você caiu, quebrou a perna, você está em tratamento para consertar aquela perna. É auxílio doença. Auxílio doença. Aí, você caiu jogando futebol na sua casa, é auxílio doença comum. Se você caiu jogando futebol na empresa ou descendo a escada da empresa, é acidentário, ligado ao trabalho. Mas é a mesma doença, percebe? Porque ela tem você estava durante o horário de expediente, você é considerado um acidentário. O valor aí, talvez nesse caso não mude, mas quando o auxílio doença, não, né? É mesmo 91%. É o mesmo. Mas tem outros benefícios do auxílio doença acidentário que não tem no auxílio doença comum. Por exemplo, a estabilidade por exemplo, o direito de plano de saúde, manutenção, de tudo. E caso ele se converta numa aposentadoria depois, já vem. Faz diferença que ele tenha sido acidentário e não tenha sido jogando bola no fim de semana, né? E a maior, e é 40%, né? De diferença. É dinheiro na pra aposentadoria caramba. É uma diferença gigantesca. Então, quando tem uma doença que começou no trabalho, vamos pensar que você tem esforço repetitivo, um bancário, por exemplo, tem as lesões. Então, você está afastado porque tem a lesão. Aquilo fica impossível de trabalhar, vai agravando e se transforma em aposentadoria, é aposentadoria acidentária. Quer dizer que você se machucou no trabalho? Não, mas foi por causa do trabalho, né? Em decorrência da forma de prestar serviço e tal. Inclusive doenças psicológicas, né? A gente tem tido bastante casos de pessoa que a saúde mental foi deteriorando por causa do trabalho e vai sendo afastada para tratamento, burnout, afastada. Né? Até que uma hora, seja o INSS, seja um regime próprio, acabam concedendo aposentadoria, porque a pessoa realmente não vê que não tem, os tratamentos são ineficazes na cura. Eu acho que agora, a partir da vigência da NR1, as pessoas vão começar a entender mais o quanto a nossa saúde é impactada pelo trabalho. Também, né? Olhar para tudo sim, isso. Sim, porque a empresa vai começar a ser responsabilizada justamente por essas moléstias que nunca foram, porque é muito difícil você ligar uma depressão, por exemplo, à atividade, ao excesso de pressão, ao excesso de metas, né? Aquelas metas inatingíveis e tal. E agora, como todo o arcabouço legislativo está procurando uma forma de desonerar, quer dizer, o INSS quer perder menos dinheiro com a doença das pessoas. Passar essa responsabilidade para a empresa que adoeceu. Arrecadar mais, né? De empresas que causam mais doenças no ambiente de trabalho. E depois que eu adoeço meu empregado, boto ele na rua doente, o INSS está bancando o benefício dele, ou qualquer outro regime de previdência. Está bancando o benefício dele. O Estado, a federação, tem que se restituir desse valor. Foi você que machucou o trabalhador e eu que estou pagando a conta. Exatamente. Né? Que são as ações do INSS contra as empresas. Que impactam demais todas as empresas com essa questão de saúde. E acho que a NR1 ela vem para isso, para apontar o dedo também para as doenças psicológicas. Como que a empresa vai começar a lidar com a gente agora? Mas como é a gestão dentro da empresa, né? A empresa olha para tudo isso para já prevenir todas as doenças de alguma forma, prevenir, olhar para a saúde do trabalhador, porque eu acho que isso também falta um pouco do olhar da empresa para eles, né? Não só simplesmente vamos afastar, não. Vamos prevenir para que as coisas aconteçam de uma outra forma. Acho que até no ambiente de metas, de cobrança dessas, né, de empresas que a carga de trabalho é muito alta, a cobrança é muito alta. E acho que tem esse preocupação, exato, preocupação. Até porque nem é só porque você está super preocupado com o teu funcionário. Não. É porque você está super preocupado com a grana mesmo. Porque você vai ser tributado a maior. É uma nova história do
colaborador dentro da tua empresa. Por quê? Porque seja você bonzinho e está preocupado com a saúde do trabalhador, ou seja você capitalista que queira o maior lucro possível, você tem que estar preocupado com isso, porque a tua empresa vai ser impactada das duas formas. Cada dia que o teu trabalhador não está na empresa, é um dia que ele não está trabalhando. Você está tendo que pagar para outro para fazer a função dele, né? Então, não é inteligente para ninguém adoecer o trabalhador, né? E cada vez mais a gente tem elaborado jeitos de fazer essa associação, né, do que é a doença e se ela foi ou não causada pelo trabalho. O IBGE publica uma tabela, o NTEP, né, Nexo Técnico Epidemiológico, que relaciona o KNAI da sua empresa, quer dizer, que tipo de atividade você realiza nessa empresa, com CIDs, aqueles números das doenças de que a Simone tinha falado. Quer dizer, olha, então, lordose num restaurante está lá associado na tabela. Quer dizer, quando uma pessoa aparecer com lordose no INSS, no médico do trabalho, eles vão ver, olha, a atividade que o seu empregador realiza é essa daqui, que é esse KNAI aqui, tem estatisticamente mais lordose entre pessoas que trabalham em restaurante do que na população geral. Então, o IBGE já faz essa relação e isso já vai impactar na tributação da sua empresa depois, quer dizer, e vai facilitar para o funcionário conseguir o benefício acidentário, né? Sim. O que era que você estava falando antes da conjuntivite? Conjuntivite, que está no KNAI de algum tipo de empresa. E são coisas que a gente nem... Não é... Primeiro que não é... É difícil de você ligar ao trabalho, exatamente, né? mas coisa existe. Que você comumente pega aí, sei lá, eu como na rua e tal. Mas eu acho que também, nós como trabalhadores, a gente tem que começar a entender como a gente mesmo se protege dessas questões. Então, quando a gente vai no médico, aquele laudo do médico, o médico do SUS, viu, pessoal? Não precisa contratar médico para isso. O médico do SUS, na hora que ele faz a análise do teu caso, ele já tem que entender quais são as CIDs correlatas. Porque dificilmente, quando a gente está conversando com o cliente... A gente vai perguntando, eu tenho problema de insônia, eu tenho problema de estômago, eu tenho problema de coluna, eu tenho problema de ouvido, e eu sou um pouco surdo. Com aquelas informações, você vai juntando todo um desenho que o médico tinha que fazer isso, né? O médico que tinha que comprovar. E aquelas CIDs todas juntas, quer dizer... a gastrite, com problema de coração, vão contando uma história da vida daquela pessoa. Aquela pessoa está ficando nessas condições em casa ou por conta do trabalho. O que é que está acontecendo na vida daquela pessoa? Essa história que a gente tem que contar com clareza. Então, quando o trabalhador vai procurar um previdenciarista, é importante que tenha esse laudo feito de uma forma... Se você for em vários médicos, você tem plano, por exemplo, de saúde, o cardiologista vai te dar um laudo, o psicólogo, o psiquiatra vai dar outro, e todos esses têm que juntar com o teu problema de coluna, né? Porque às vezes você não consegue incapacitar por uma coisa, mas imagina, eu tô tomando um remédio aqui antidepressivo, tô tomando um remédio para coluna, e aí o princípio ativo de tudo aquilo me deixa... com sono, distraído, com tontura, irritabilidade. E esses sintomas dos medicamentos que eu não posso suprimir porque são de uso contínuo, eles me incapacitam, nem só a doença. É a incapacidade do tratamento, não da doença. E eu acho que isso é um trabalho fundamental do previdenciarista, tanto do pré, que é, olha, vai no médico com um laudo que precisa ter precisa ter todas as tuas CIDs, desde quando começou o tratamento, quantos remédios você toma, qual é a frequência disso, qual a frequência do teu tratamento e também depois. Foi lá, fez a perícia, apresentou todos os documentos. Na hora de fazer a perícia, contar tudo que toma, levar os exames, levar os medicamentos, para a gente ter um processo bem formado, robusto, com todas as provas. Eu acho que isso peca também, porque se a gente não fala o que a gente precisa no laudo, o laudo vem. Tá incapacitado porque tá com questões psicológicas desde semana passada. Mas qual é o remédio, qual é o tratamento, qual é o acompanhamento, né? Isso é fundamental. A questão da data que você tocou é muito importante pra gente. A gente
muitas vezes fica brigando, ganha ou perde por causa dessas datas. Quer dizer, o início da incapacidade é importante pra gente. Quando que começa a incapacidade? Talvez não seja ao mesmo tempo que a doença. Talvez seja, talvez coincidam. Sim. Por quê? A pessoa estava segurada no momento do início da incapacidade, é isso que importa, né? Às vezes ela parou de trabalhar faz 2 anos, mas a incapacidade vem lá de 3 anos atrás. Na época ela estava trabalhando. Então tem direito ao benefício, né? Você precisa ter qualidade de segurado, além de estar incapaz, né? Um dos outros critérios para você poder receber esse benefício é que você tem que estar segurado por um plano de previdência. Então você tem que estar dentro ali de um período em que você contribuiu, geralmente nos últimos 12 meses, mas tem algumas questões que prorrogam esse período de graça, né? Que a gente chama. Então, saber quando começa a incapacidade é muito importante, porque às vezes a gente consegue, por um detalhe ali, olha, o médico escreveu aqui, conseguimos uma data, começou em 2023. E naquela época ele era segurado, apesar de não ser hoje, por exemplo, porque já está 2 anos sem trabalhar, porque está doente. Porque tá doente. Aí a gente consegue retroagir a data da doença e estabelecer que, ó, naquele momento já era considerado incapaz, por mais que, enfim, consegue implantar o benefício numa data retroativa. No mundo ideal, cada vez que a gente vai no médico, a gente devia guardar o Devia laudo, guardar. uma cópia de um laudo, porque às vezes eu fui no médico botar com dor de cabeça. De repente, naquela época eu trabalhava, eu fui a primeira vez lá no neurologista me queixar de um ruído. Depois, daqui 4 anos, eu descubro que eu tenho um tumor, né? E aí, aquela dor de cabeça de 4 anos atrás, às vezes já tinha relação com isso que eu tenho aqui. Sim. Era o início do... Era o início. Mas o que acontece no mundo real? A gente pega aqueles laudos, sei lá, o que a gente faz, a gente nem lembra em que médico a gente foi, porque pode voltar no médico e pedir o laudo, mas às vezes não sabe. Se a gente está fazendo esse tratamento no SUS, talvez fique registrado na tua ficha, então, de repente, voltar num posto de saúde onde você foi, para buscar os laudos antigos mesmo, porque quando a gente está contando uma história de uma doença, a doença, ela progride, ela evolui, e ela tem um dia, o número 1 lá, o dia 1 do começo. Cadê o laudo desse dia 1? Os prontuários dos hospitais. Exato, uma internação para tomar medicamento. Tudo isso conta a história do início, meio e fim dessa incapacidade, né? E para o INSS e também para os tribunais, o que conta é o documento que a gente consegue juntar ali naquele processo, né? Então você vai falar, nossa, mas já tinha dor de cabeça nessa época. Mas tem como provar a sua dor de cabeça? Como que a gente vai convencer o INSS, convencer o juiz de que já havia uma dor de cabeça que isso era o início dessa incapacidade aqui? Muito difícil. Por isso que é importante a gente ter esses documentos em papel. Acho que a nossa função é o convencimento, né? O convencimento através das provas. Então, se a gente consegue demonstrar que em tal data existia tal sintoma, né? Existia tal remédio, tal tratamento com os documentos, a gente consegue, é possível tentar retroagir a data do início da doença. E até mesmo quando a gente vai fazer, por exemplo, pedidos atuais, pega um laudo atual de que não tem data. E o INSS vem e nos fala, mas quando que essa doença começou? Aí indefere o pedido, a gente tem que providenciar, tudo bem que a gente pode brigar judicialmente, mas providenciar um laudo que, olha, a incapacidade começou em tal data. E aí o INSS concede porque está dentro dos requisitos que ele pede. Que pode ser absurdo, mas é o requisito do laudo do INSS, que tem a CID, que tem a data do início carimbo do médico, o tratamento e por quanto tempo você deve ficar afastado. Né? Esse que é o grande problema, né? Se a gente não consegue fazer a prova por nós, o próprio doente não tem a prova, ele vai depender do perito falar. Porque o perito também, ele pode falar, essa doença começou já tem uns 5 anos. O perito pode fazer isso. Só que imagina, né? A gente está falando de quantos minutos? O perito da Previdência, ele leva 15 minutos, no 10 máximo. minutos, no máximo, na melhor das hipóteses. E ele tem poucas informações ali na frente. É normalmente o que o doente está narrando, com um atestado que tem, com uma... Com um exame que ele fez na semana passada. Exato. E aí o perito olha para aquilo e fala, aparenta ter
um ano de, né, data de início. Não dá para quando- afirmar, né? Não Não dá dá pra para afirmar o afirmar. início da incapacidade. Aí a gente vai lá para a perícia do juiz, que já é uma perícia melhor, é uma perícia privilegiada, porque lá, quando a gente pede perito judicial, fora das previdências, o perito ele é especialista naquela moléstia. Então, se eu tenho um problema de coração, com um problema ortopédico, com um problema psiquiátrico, eu posso pedir 3 médicos especialistas nessa moléstia. Aí, ainda assim, o perito vai se ater àquele exame que ele vai fazer Sim. ali na hora. É o documento que ele tem ali na hora. Então, quanto mais a gente tem arcabouço probatório, formação documental, mais fácil dos peritos, qualquer perito, de entender. Claro que na justiça é melhor, mais fácil, Sim. porque ele tem mais tempo, porque ele é especialista. Às vezes você pega um ginecologista no INSS fazendo exame ortopédico. Cardíaco. E que não tem como, no INSS não tem como a gente pedir uma especialidade, né? Quem tem ali no momento. E enquanto você estava falando, eu lembrei do nosso caso, que era um caso específico de cardiologia e foi feita a perícia por um outro especialista. O processo foi improcedente, nós contestamos a especialidade do perito, mandou reabrir o processo e passar para um cardiologista e aí a gente resolveu o que precisava ser resolvido. Mas é uma coisa que a gente precisa pedir no judicial, no INSS não tem como. Nunca pode escolher quem é o perito ou rechaçar aquela perícia feita na Previdência. E isso atrapalha demais. Mas também no mundo ideal, quem levaria toda essa informação é o doente. É o doente. Né? Porque no nosso mundo ideal, a gente tem uma pastinha onde a gente enfia todos os documentos médicos, todos os receituários. Mas quem de nós faz isso, né? Lógico. Quem pode, sei lá, até criticar, porque você também não sabe que você vai ficar doente Exato. lá na frente. Acho que ninguém espera, né, que É. vai precisar em algum momento desses documentos Mas médicos. seria o ideal. Seria o ideal. E aí, a gente precisava lembrar também de falar do limbo, que é uma história tão comum, Muito. tão comum. O trabalhador fica doente, pedir o benefício e não receber o benefício, o INSS, o perito da tua outra previdência, fala, você tá bom para trabalhar. Uhum. Você tá bom, eu tô olhando aqui teus exames, você tá bom para trabalhar. Aí o caboclo volta para a empresa e fala, eu tô pimpão, vou voltar a trabalhar. O médico da empresa fala, Não. Nem pensar. aqui não. E aí? E aí que você não tem benefício de previdência? Não tem salário E não tem salário. E não tem salário e não tem mais nada. e não tem mais nada. E isso aconteceram várias vezes no escritório, né? E a gente manda para o médico do trabalho, o médico do trabalho vem com um laudo ótimo, fala, não, tá incapacitado mesmo, não pode trabalhar. Vai para o INSS, faz a perícia, não, Pode voltar. pode voltar. E nós tivemos muito sucesso com essas ações em liminar trabalhista, na verdade, para recolocação, ou recolocação em outra função do funcionário, ou de pagamento de salário e de benefício, até que não se resolva a situação com o Até INSS. que o INSS... Porque aí também é o interesse da empresa, né? É o interesse da empresa no sentido de eu não vou pagar o salário, então eu vou fazer o pedido por ele, eu vou prestar todo o auxílio ao meu funcionário para que ele tenha uma boa recuperação, mas isso não acontece muito, né? E é aí que é a grande cilada, porque a empresa joga isso para o trabalhador vai para a Justiça do Trabalho, que a gente faz isso todo dia, e fala, empresa, enquanto o INSS não me aceitar, você vai me pagar. Você vai me Exatamente. pagar. Então a empresa está pagando. A empresa está pagando. O cara, mesmo sabendo que ele não está em condições, a empresa está tendo que pagar o salário. Então, é inescapável. É mais inteligente, às vezes, você fazer uma gestão mais cuidadosa desses afastados, né? Como as pessoas que estão doentes, que não... Quer dizer, como que a gente vai dar entrada nesse pedido no INSS? Sim. Quando um funcionário fica doente? Quer dizer, a empresa pode amparar esse funcionário nesse... Porque se você consegue um benefício pelo INSS, a empresa fica desonerada de arcar com esse custo. Que na Justiça Trabalhista depois vai tomar e vai ter que pagar o salário do funcionário, né? Então você fala, não vou pagar nada, o INSS que se vire. Se o cara não consegue lá no INSS depois, e a Justiça Trabalhista condena a sua empresa, você acaba tendo que pagar e o cara não estava trabalhando, a recuperação vai ser mais demorada, o tratamento
você vai poder mandar embora, lógico. Então é inteligente fazer essa gestão dos Com funcionários. certeza. Eu arrisco dizer que uma trabalhista, com todos os pedidos que vem numa trabalhista, vai onerar muito mais a empresa do que fazer essa gestão prévia antes que, né, prestar todo o suporte pro afastado. Exatamente. A empresa, ela tem na cabeça o seguinte, o cara tá doente por 15 dias, ele tá no meu bolso, sou eu que pago. Depois Depois é a Previdência. Se a Previdência Uhum. acolher. Quando a Previdência acolher. É. Porque se o trabalhador, você que é trabalhador, está doente, já pediu benefício nas Previdências e não conseguiu, a empresa tem que, Tem que te olhar manter, para aquele laudo e entender. Se eu estou vendo que essa pessoa está doente, eu não posso mesmo recebê-la. Por quê? Porque vai ter um agravamento Vai ter um dessa agravamento. doença. E esse agravamento vira acidentário. É. Então, olha como a empresa tá. Ela tá vendo que o trabalhador não tá bom e o INSS tá falando, tá bom, bom. sim, Uhum. tá bom sim. E aí, se eu, empresa, recebo, eu tô arriscando a vida daquela pessoa, tô arriscando piorar a situação daquela pessoa. E se eu não recebo, o trabalhador vai entrar com o limbo e vai me fazer pagar. Quer dizer, então, de todo De jeito, eu algum vou ter jeito que vai ter que pagar. É. Eu vou ter que pagar. Só que parece que os empresários estão começando a entender isso agora, né? Uhum. Que essa responsabilidade, até o INSS ou qualquer outra previdência reconhecer a doença, o trabalhador tá sob a minha responsabilidade, né? Então, ontem na aula o aluno falou assim, então eu vou falar pro médico da minha empresa aceitar todo mundo, liberar todo mundo. O INSS diz que tá bom, eu vou falar pro médico falar que tá bom. Sim, só que aí se ele tá doente mesmo e tem um agravamento dentro da tua empresa, acidente. Aí tem indenizações aí que quebram uma empresa. Aí que fecha são uma elas, empresa. exatamente. Eu também não acho que a empresa não pensa que o trabalhador vai entrar com uma ação, né? E a empresa tem que estar preparada para isso. Porque às vezes está ali no dia a dia, né? Tá doente, não tem muita, né? Mas depois, poxa, tá doente, merece uma indenização. E isso que você falou, são indenizações gigantescas que podem sim acabar com uma empresa. Então, por que não fazer essa gestão prévia? Fora os reflexos tributários, né? Sim. Porque a empresa paga uma porcentagem sobre a folha total de salários que depende da quantidade de acidentes que ocorrem naquele ambiente. Então, imagina você aumentar 1% na folha de pagamento de uma empresa. De que tamanho de folha é essa que a gente está falando? Qual que é o prejuízo que isso vai dar por mês, por ano? Quer dizer, é inteligente você manter o mínimo de funcionários tendo acidentes, adoecendo, tendo agravamento de doenças no ambiente de trabalho. Porque isso onera demais o orçamento da sua empresa. E quando você recebe, foi bom você falar do FAP, que é esse multiplicador do RAT, que é o tributo de segurança, é aquele seguro que a empresa paga. Então, dependendo do KNAI da empresa, tem de 1%, 2% e 3% o RAT. Esse é fixo. Uhum. Então, se eu sou uma construtora, o meu RAT é 3%. Pronto, eu já sei que sobre a minha folha de pagamento eu vou pagar 3%. Mas, se tiver acidente, vai cruzar o RAT com o FAP. E se o teu FAP for alto, pode dobrar o RAT. Então, em vez de 3%, vai para 6%. Imagina 3% numa folha de pagamento alta. Uhum. E não é na folha daquele funcionário, folha geral da empresa. Então, e aí não tem como você chorar, correr lá e resolver aquilo. São 26 meses pagando o RAT acumulado do FAP para depois resolver 26 meses, porque você paga os 12 mais os 13º. Você vai pagar até você conseguir depois, lá na frente, provar que aquilo não foi um acidente na tua empresa. Então, é mais barato você, que tem uma empresa que potencialmente causa dano, gerir aquilo ali. E para o trabalhador, ficar atento. É isso, estou doente, como que eu provo a minha doença? Como que eu provo quando eu comecei a ficar doente? Quando essa doença, pela primeira vez apareceu aquela dor na lombar, Quando foi?
Qual documento eu tenho disso? Se eu não tenho documento, posso ir atrás desses Sim. documentos e montar essa história para levar até para o primeiro perito, Uhum. né? Às vezes eles chegam lá no escritório e já passaram pela perícia, já receberam a negativa. E aí, quando a gente vai olhar o processo administrativo, não tinha Não informação tem tem nada. nada, né? Não tinha informação nenhuma Nada. da doença. O perito, quer dizer, tem que acreditar na palavra do doente ou, né? E o processo administrativo é importante também como prova para o judicial, né? Porque Sim. se a gente faz um processo administrativo muito bem feito, com laudos, com documentos que comprovam toda a incapacidade e a doença, quando chega no processo judicial, a gente já tem um arcabouço probatório muito bom. E tem a justificativa de que, olha, nós apresentamos todos os... Uhum. Para o INSS. todos Ele os podia ter documentos. concedido, Ele podia. né? Ele De não fato, concedeu foi erro, porque né? ele foi... realmente. Então, é muito importante para o processo judicial, não só para a perícia judicial, porque a gente apresenta documentos. E o perito judicial vai ter uma documentação boa para tomar como base, né? É legal lembrar do Sereste também, né? O Centro de Saúde Verdade. do Do Trabalhador. trabalhador. Que é Fazem ótimos gratuito. laudos, é gratuito. Ótimos laudos, ótimos. Tem maioria das cidades que acho que a gente já Sim. atuou, existia pelo menos uma unidade, então muito legal. Tem agendamento remoto, tem Remoto. ligação que você pode fazer o agendamento, passa lá pelo médico, leva o teu CID Seu com CID. o KINAI. Uhum. Eles são fazem o ótimos. cruzamento. Por várias vezes, inclusive, nós conseguimos contato, porque às vezes o trabalhador não conseguia explicar muito o que precisava ter no laudo, né? E a gente conseguia falar, olha, para o INSS a gente precisa de tais e tais, o requisito deles é esse. Eles são fantásticos. Sim, é um apoio maravilhoso apoio muito e bom. gratuito para o É. trabalhador. Bom, pessoal, para finalizar, acho que a gente precisa fazer só um resumão dessa aula, né, sobre essas doenças com as quais a gente vai ter que conviver, principalmente as empresas adoecem, né? Sim. As empresas Lógico. nos adoecem. É. A gente passa mais tempo trabalhando do que em casa. Porque em casa. Então, portanto, a gente tem que entender o que é da empresa que está me onerando e cuidar disso antes de Uhum. virar um problema, antes Sim. disso aí virar um afastamento, porque não é legal para ninguém ficar aposentado. Não é bom para nossa saúde, não é bom para o nosso bolso ficar Exatamente. aposentado. Não é bom. Uhum. Então, quanto der para você organizar a tua vida, quanto der para as empresas entenderem, né? É melhor para todo mundo. É melhor né? para todo mundo. E eu acho que as pessoas também, com isso, entendem que não é o melhor dos mundos a aposentadoria para o incapacitante, né? Não é o melhor dos mundos você receber essa... E ainda não ter condição de trabalhar, ficar impedido de trabalhar. Então é importante esse esclarecimento para que todo mundo entenda que realmente vamos ter atenção antes de chegar nesse ponto. Uhum. É isso mesmo. Encerramos então. É isso, pessoal. Até a próxima. Até.